cima do setor policial, trazendo a história do Arthur. O Arthur, que já foi destaque hoje no Balanço Geral, ele que era um candidato do concurso da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul, o Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira depois de passar mal no TAF, que é o teste de aptidão física da Polícia Militar, daquele concurso que a polícia faz. As provas foram feitas no sol, com alguns deles correndo às 13 horas, momento que estava seco aqui em Campo Grande. A umidade do ar, como a gente vem trazendo na nossa programação, estava abaixo do normal, do que era esperado. Nessa sexta, a comissão avaliadora fez uma pausa e as corridas encerraram por volta das 11 horas para as turmas da manhã. Vamos saber mais detalhes sobre este caso. Quem tem os detalhes dessa história, deste aluno, do concurso da Polícia Militar, é o Matheus Rondon, que está comigo aqui ao vivo. Boa tarde, Matheus. Oi, Marcos, boa tarde para você e pessoal de casa. Olha, é isso mesmo. Hoje, inclusive, a família do Matheus veio para Campo Grande para registrar um boletim de ocorrência, já que ele era natural de Goiás. Então, a Polícia Civil está investigando esse caso através da 5ª Delegacia aqui de Campo Grande. O Matheus chegou a ser socorrido junto a outros candidatos, como mostram vídeos gravados dentro desse poliesportivo aqui da Vila Nácer. Matheus foi levado inicialmente para uma unidade de pronto atendimento do bairro Coronel Antonino, mas precisou ser transferido para um hospital particular aqui de Campo Grande. A gente recebeu a informação que Matheus saiu da UPA entubado e foi transferido, e depois a nossa produção apurou que ele também passou por hemodiálise, já que estava com os rins comprometidos e também uma desidratação muito séria. Após a morte de Arthur Matheus, as provas que ocorreram hoje pela manhã foram finalizadas às 11 horas da manhã, como você disse, e ele teria passado mal por assim como outros candidatos que estavam correndo no sol, embaixo do sol, quando a umidade relativa do ar estava na casa dos 30%. As provas de aptidão física do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ocorrem durante toda a semana e foram divididas entre segunda e terça dos candidatos a bombeiros e quarta e sábado para os candidatos a policiais. A gente conversou com uma candidata que estava na mesma prova que o Matheus e ela explicou que os portões eram abertos entre 6 às 6h30, mas que teve gente que chegou no poliesportivo às 4 horas da manhã. Vamos ouvir agora o depoimento dela. A corrida ela aconteceu por ordem de chegada. No edital estava escrito que a abertura dos portões aconteceria às 6 horas e fechariam 6h30. Só que as pessoas, quando souberam que seria por ordem de chegada, começaram a chegar entre 4 e 5 horas da manhã, e mesmo assim tiveram candidatos que tiveram que correr no sol de meio-dia, 13 horas, mesmo chegando às 6 horas da manhã. Nesse horário que a umidade já estava muito baixa, a pista que tivemos que correr era muito ruim, era uma pista que estava fora do padrão do edital, que falava que tinha que ser uma pista asfáltica, e além disso, muitos candidatos não se hidrataram, não beberam água, porque a banca proibia de ir ao banheiro. Presenciei outros candidatos que tiveram que urinar na própria roupa, porque a banca não deixava ir ao banheiro, e fizeram a corrida com a roupa urinada. Além disso, tivemos que ficar em filas e não podia sentar no chão, porque a fiscal da banca brigava com o candidato. Mesmo que a gente tenha corrido de manhã e tenha que ficar de pé, eles não deixavam a gente sentar no chão e ameaçavam os candidatos que se sentavam, falando que seriam expulsos se eles não ficassem de pé. Marcos, sobre o assunto, a Polícia Militar informou que apenas cede os policiais que realizarão as atividades técnicas dos candidatos. Já a Secretaria de Estado de Administração, responsável pela escolha da banca que realiza o edital, o Instituto IDECAM, informou em nota que lamenta a morte do Matheus e explicou que irá apurar provas e negligências para que as pessoas responsáveis possam ser responsabilizadas, para não deixar as margens para que novas tragédias possam acontecer.
A pasta também informou que vai prestar auxílio aos familiares de Matheus. A Polícia Militar se posicionou ontem, no dia do ocorrido, ao nosso portal, o Diário Digital, informando que a comissão técnica, designada pelo comandante-geral, apenas auxiliou na avaliação dos padrões exigidos. Após a morte de Matheus, tanto a Polícia Militar como a Sejusp afirmaram apenas que a SAD iria dar explicações. A gente agora segue acompanhando esse caso e ainda amanhã tem mais candidatos fazendo essa prova. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Matheus Rondon, então, pelas informações. A gente acompanha as imagens aí, né, de como foi essa situação da prova que ocorreu do concurso da Polícia Militar. A gente está vendo imagens ao vivo, inclusive agora do repórter cinematográfico Márcio Ever. Essas imagens aí mostram lá o poliesportivo da Vila Nasser. Ali são algumas pessoas que estão treinando neste momento, mas é o mesmo espaço utilizado, então, pelo pessoal do concurso aí para aplicar a prova do TAF, né, que é o teste de aptidão física, como a gente viu. A gente tem, inclusive, as imagens aí que mostram, né, o momento, então, que uma das candidatas também desmaia no local. É um momento ali em que ela está correndo, fazendo o teste dela, quando ela desmaia. Uma coisa que me chamou bastante atenção em relação ao que o Matheus Rondon trouxe, inclusive nas notas ali em relação às pessoas que comentaram, né, às entidades, aos órgãos que comentavam, é em relação ao que cada um se posicionou. Todo mundo falou sobre se eximir de responsabilidade, mas até agora a gente não encontrou quem realmente deixou candidatos debaixo do sol ali, né? Naquele sol quente que estava ontem à tarde aqui em Campo Grande, com uma umidade relativa do ar extremamente baixa, como a gente vem acompanhando, entre os 10% e 30%, como o Matheus Rondon também colocou pra gente aí durante a fala dele, 30%. Ó a imagem aí, ó, do momento em que uma candidata desmaia no momento do teste dela. Sol forte. A gente tem especialistas médicos que dizem que não pode ali tentar sempre não se expor ao sol entre as 8 da manhã às 3 da tarde. O horário do teste, 1 da tarde ontem. Está indo contra o que os próprios especialistas dizem em relação a isso. Só que a gente vê resposta e não acha o culpado. Quem deixou todo mundo ali debaixo do sol? Mas a gente vai seguir acompanhando este caso aqui na tela da TV MS Record.